Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí à nossa série que está contando a história do golpe da ditadura militar por meio do viés jurídico, mas sem o tradicional juridiquês. Nós estamos aqui analisando todos os atos e fatos jurídicos mais relevantes, desde a Constituição de 1946, passando por todos os atos institucionais, inclusive algumas leis que são bastante relevantes, como por exemplo, constituições, lei de imprensa, lei de segurança nacional, que foram editados nesse período. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos da série, porque nesse vídeo de hoje eu não vou fazer recapitulação, eu vou continuar de onde nós paramos. Nós falamos sobre o AI-5 e falamos também da questão da emenda constitucional número 1, ou uma nova constituição que foi editada em 1969. A única coisa que eu vou trazer do último vídeo, apenas pra gente dar continuidade aqui, é que logo após ter sido editado o ato institucional número 5, nós tivemos o fechamento do Congresso Nacional e o Congresso Nacional só foi reaberto quase um ano depois, logo após a edição, logo após a outorga de uma nova Constituição Federal que se chamava Emenda Constitucional número 1 da Constituição de 1967. Eu falei um pouco dessa Constituição aqui no vídeo passado, até entrou aqui no nosso cronograma, na nossa linha do tempo, mas eu esqueci de mencionar que entre a promulgação dessa Constituição e o ato institucional número 5, nós tivemos todos os outros atos institucionais desse período. Ou seja, nós tivemos o ato institucional número 6 até o ato institucional número 17. Então este vai ser o penúltimo vídeo dessa nossa série, em que eu vou falar dos outros atos institucionais, todos os outros atos institucionais, para finalizar a série no próximo vídeo, em que eu vou falar do movimento das diretas já e do processo de redemocratização que se consolida com a nossa Constituição de 1988. Então vamos jogar a Constituição lá pro alto, porque nós tivemos todos esses atos institucionais aí no meio, e vamos falar primeiro do ato institucional número 6. Esse ato institucional número 6, assim como todos os outros atos institucionais, trouxeram mudanças que depois serão incorporadas na Constituição. Eu já falei isso no vídeo passado, mas eu vou falar rapidamente aqui sobre o que cada um deles fez de uma maneira bem sucinta pra gente não se perder nessa linha. Então, em 1º de fevereiro de 1969, foi editado o ato institucional número 6, que reduziu novamente o número de ministros do STF de 16 para 11 e aposentou 2 ministros compulsoriamente daquela época que tinham se manifestado já contrários a alguns atos da ditadura militar. São eles o Antônio Carlos Lafayette de Andrada e Antônio Gonçalves de Oliveira. Para variar, logo em seguida foi feita ali uma edição extra e depois foram cassados mais 33 deputados, 33 políticos, sendo que 11 desses políticos cassados eram do Arena, eram do próprio partido do regime da ditadura militar. Em 26 de fevereiro também de 69 veio o AI-7, que falou, que registrou ali algumas questões sobre salários de deputados, vereadores. Ele excluiu, por exemplo, ele tirou o salário dos vereadores de cidades pequenas, colocou um teto no salário dos deputados estaduais, enfim, trouxe algumas questões burocráticas que depois foram materializadas na Constituição. Já dia 2 de abril de 69 veio o ato institucional número 8, esse ato institucional sim tem um pouco mais de importância, porque esse ato institucional, ele permitiu, ele autorizou todos os prefeitos e governadores, assim como o próprio presidente, a promoverem uma reforma administrativa do jeito que eles quisessem por meio de decreto, sem precisar consultar plenário de nada, sem precisar consultar ninguém, a não ser os próprios militares, caso eles tivessem dúvida. Então não tinha participação de vereador, não tinha participação de deputado, não tinha participação de ninguém. Os próprios prefeitos e governadores que foram lá nomeados naquele esquema de cartas marcadas, lá naquelas eleições indiretas, é que poderiam fazer as reformas do jeito que eles quisessem. Em 25 de abril de 69 veio o ato institucional número 9, que trouxe alguns pontos referentes à questão da reforma agrária. Na verdade, ele autorizou o presidente, o chefe do Poder Executivo Federal, a desapropriar eventualmente terras mediante uma indenização justa, algo que seria ali depois discutido em lei, alguma lei ia vir complementar isso, mas dizia que essa indenização ela não seria ali feita em dinheiro como é feito hoje, seria em títulos de dívida pública. Para vocês entenderem melhor o contexto disso, daí eu acho interessante procurar aí historiadores e sociólogos que vão poder explicar melhor o porquê que teve ou porquê que foi editado necessariamente. A gente só tá trazendo aqui o aspecto jurídico desses atos institucionais. Em 16 de maio de 1969 veio o ato institucional número 10, que veio fazer referência lá ao ato institucional número 1, o ato institucional número 2, acho que número 5, enfim. Ele veio reforçar os poderes da ditadura, os poderes do regime militar, os poderes do presidente e dos militares em ampliar as sanções, as proibições, a cassação de direitos políticos de quem eles já tinham cassado. Permitido, inclusive, demitir, aposentar compulsoriamente ou renovar por mais 10 anos a suspensão dos direitos políticos daquelas pessoas. O AI-11 veio no dia 14 de agosto de 1969 e veio ali regulamentar algumas questões burocráticas das eleições que aconteceriam ainda naquele ano. Alguns desses atos
atos institucionais eles foram editados exatamente porque o Congresso estava fechado. São questões que talvez eles nem se preocupariam tanto, como essa questão de reforma agrária, ou mesmo esses detalhes burocráticos das eleições, mas como eles tinham fechado o Congresso Nacional, eles precisavam fazer as vezes do Poder Legislativo. Então eles estavam editando essas normas. Alguns dias depois da edição desse ato institucional número 11, que foi no dia 14, mais precisamente no dia 31 de agosto, o então presidente da República, o Arthur Costa e Silva, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e ficou impossibilitado de continuar o seu governo. Aí nós precisamos lembrar que já tínhamos tido outros presidentes, outras eleições indiretas, e o Costa e Silva, ele tinha um vice-presidente que tinha sido eleito com ele na chapa, mas esse vice, que era Pedro Aleixo, era do Arena, não era militar. Apesar de ter apoiado, apesar de ser do Arena, ele não era um militar, ele era um civil, um advogado que tinha sido antes deputado, e até pouco tempo atrás, acho que no governo anterior, ele tinha sido ministro da Educação. Como nós sabemos, os militares são tacanhas, são brucutus e não respeitam a legislação, eles correram e editaram no dia seguinte, no dia 1º de setembro, o AI 12 dizendo que todos os poderes do presidente em exercício seriam transferidos para uma junta militar, que era composta pelo ministro de Guerra, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, até a eleição de um novo presidente. Ou seja, tinha na Constituição, tinha uma ordem clara de sucessão, uma linha de sucessão, mas eles não respeitaram essa sucessão. Simplesmente tiraram o vice de jogo, porque o vice era civil e você sabe que os militares odeiam democracia, odeiam respeitar as leis. Apenas 4 dias depois, já no dia 5 de setembro, foi editado o AI 13, que autorizava o Poder Executivo a banir do território nacional qualquer pessoa que eles achassem que estava, sei lá, comprometendo a segurança nacional, que estava em qualquer um que eles quisessem. Eles põem lá algumas prerrogativas lá, mas a verdade é que eles baniam quem eles queriam. E por que banimento? Porque nessa época a gente precisa lembrar que não havia redes sociais e que a mídia no Brasil, ela passava por um processo de censura muito forte. Então, uma vez que você tirasse essa pessoa do Brasil, que ela fosse pro exterior, ela acabava sendo mutada, ela perdia voz, perdia relevância. Já que se, por outro lado, ela fosse presa, ela podia até vir a ser Marte, sabe? Dar dor de cabeça. Então, eles acharam que era mais fácil banir de uma vez essas pessoas. Foi editado o AI 14 no mesmo dia, cara. Os caras estavam campeões ali de editar atos institucionais, que trouxe para dentro do texto constitucional de 67 a questão da pena de morte. Como nós vimos, depois isso aí vai se solidificar na emenda constitucional, né, de 69, que vai ser uma nova constituição, mas também nesse período a gente já falou que eles editaram uma nova lei de segurança nacional que também previa a pena de morte. E como eu falei até no vídeo passado, 3 pessoas, né, nós tivemos 3 pessoas durante o regime republicano inteiro, os 3 durante o período da ditadura militar, que foram condenados à morte. Nenhum deles foi executado, mas nós tivemos 3 condenações à morte no Brasil nesse período. Alguns dias depois, ainda no mês de setembro, no dia 11 de setembro, veio o AI 15, que alterava algumas coisas que já tinham sido discutidas lá no AI 11, que dizem respeito às eleições, então eram questões mais burocráticas. Em 14 de outubro de 1969, nós tivemos o AI 16, porque se vocês se lembram muito bem, nós tínhamos o cargo de presidente vago, em razão, né, do Costa e Silva ter sofrido o AVC e do vice ter sido impedido. Então eles resolveram editar um novo ato institucional declarando vago esses cargos e delimitando que haveria uma nova eleição, que seria indireta e aconteceria no dia 25 de outubro para escolher um novo presidente. Lá os deputados iam ter a plena liberdade de escolher um novo presidente, que vocês sabem que depois veio o Médici. Ainda em 14 de outubro de 1969, nós tivemos o AI 17. 17 é um número bem sinistro, né? Foi o último ato institucional, foi um ato institucional que eles fizeram já prevendo eventualmente algum tipo de oposição dentro das colunas militares. Eles editaram essa norma para poder mandar para a reserva os oficiais, generais que eles já pensaram de antemão que poderiam se opor à nomeação do próprio Médici, que aconteceria isso. E acabou acontecendo, como nós falamos, é sempre um jogo de cartas marcadas, mas temendo algum tipo de oposição, algum tipo de, sei lá, confusão dentro do próprio exército, eles editaram esse AI 17 para tirar de vez esses militares também do jogo. É importante falar que muitos militares também foram perseguidos, inclusive alguns foram mortos em razão desse regime, dessa ditadura militar. Então não foram só oposicionistas declarados civis, dentro do exército também houve perseguição. E o Congresso reaberto apenas do dia 21 de outubro. Um Congresso
Congresso que abriu pianinho e passou aí a próxima década, os anos 70, os anos de chumbo, sem poder, sem nada que eles pudessem fazer, só assistindo os mandos e desmandos do governo federal. Então, pessoal, com isso a gente cobriu as duas constituições e todos os atos institucionais, Lei de Segurança Nacional, que vai ter mais uma que eu vou falar ainda, Lei de Imprensa e a Constituição de 1969. Acabou a série? Não. Nós vamos ter ainda mais um vídeo, vai ser o próximo, vai ser o último vídeo, em que nós vamos falar daí das diretas já e do processo de redemocratização. E se você gostou desse vídeo, peço muito para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, porque mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal, então, pô, não custa nada, não vai cair o dedo aí se você clicar no botão para se inscrever. Mais do que isso, você pode ajudar também comentando, isso gera engajamento, engajamento é muito bom dentro do YouTube para o canal poder crescer. E se você quiser ajudar ainda mais, aí você pode ou se tornar membro do canal, aí tem valores que começam em R$ 2,99, ou então você pode fazer um Pix, a chave vai estar na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, um abraço a todos.